Fernando Neri e você está no canal Filósofo dos Livros e hoje eu vou falar sobre esse livro aqui que divide opiniões. É uma obra que eu percebi que está sendo amada e odiada. Dificilmente você encontra alguém que diga um mais ou menos. E por esse motivo eu acho que eu sou uma das poucas pessoas que vai dizer que é um livro mais ou menos. Porém, o que ficou assim muito me instigando, me chamando a atenção era descobrir, ter essa decisão. Porque ao ler as resenhas a respeito desse livro, eu via pessoas dizendo que livro maravilhoso, entrega o que promete, e outras pessoas muito insatisfeitas, dizendo que o livro era fraquinho. E eu queria saber, e eu, Fernando, o que eu vou achar desse livro? E eu já vou adiantando para vocês, eu não vou fazer nenhum mistério para nenhum de vocês que eu achei um livro mais ou menos, mas eu acho que é importante a gente falar, porque embora seja um livro mais ou menos, acredito que ele tenha coisas interessantes. Não é um livro totalmente descartável, mas também não é aquele livro que eu diria assim, um obrigatório da vida, que você não possa passar a vida sem ler. Mas sabe aquele momento em que, sei lá, quer sair de uma ressaca, que é uma coisa assim para pensar um pouquinho, para refletir sobre a vida. Se bem que tem uma parte aqui que eu diria que é tenso, que eu não sei se vai dar para dar aquela relaxadinha. Mas eu acho melhor, de vez de ficar assim, dando um panorama geral, e direto ao ponto, parar com essas delongas e falar do que se trata o livro Ghostwrite da Alessandra Torre, essa publicação da Verus Editora. Aqui nesse livro nós vamos ter a história de Helena Ross. Helena Ross é uma autora famosa de romance que vende muito e que tem um ar misterioso. Nós vamos percebendo de cara que ela teve uma vida assim muito fofa com o seu marido e sua filha. Infelizmente na vida dela ela está sozinha e ela está passando por um momento um tanto tenebroso, porque ela descobre que ela tem um câncer e só lhe restam 3 meses de vida. E a Helena não me parece um tanto apavorada com isso, mas ela quer fazer alguma mudança. Ela tem uma perspectiva aí para o seu final de vida e ela quer fazer algo inusitado. A Helena Ross, apesar de ter essa coisa aí da fofura, de ser uma autora vendida e de ter essa vida um pouco solitária, que por conta da morte, que geralmente levam as pessoas a serem, sei lá, fofas, a Helena Ross está num momento assim de grande antipatia. Ô mulher chata. A Helena Ross, ela coloca muitas regras, ela se isola, então, mesmo sabendo da situação dela e num estado terminal, ela não gera muita simpatia pra nós. Eu fiquei meio assim. Mas por que eu li o livro se eu fiquei meio assim? Porque a Helena Ross faz esse algo inusitado que eu vou contar pra vocês. Isso não é nenhum spoiler. A Helena Ross tem um contrato com a sua editora e ela resolve que não vai escrever o livro que ela tinha que escrever, que ela já tinha recebido até um bom adiantamento, mas que ela vai escrever uma nova história que não estava nos seus planos, que seria uma grande confissão. Não é um livro que ela queira realmente agradar o seu público leitor, aquelas pessoas que estão acostumadas, mas é um livro que ela vai escrever para ela descarregar uma dor. E essa coisa da dor é que nos extingue. O que aconteceu aí na vida da Helena? A gente sabe que o marido e a filha morreram, mas parece que é algo assim muito pesado do que uma simples morte, até pela condição de vida dela, assim, sem problema, etc. A Helena Ross, ela tem uma agente literária, a Kate, que recebe comissões, e a Kate é responsável de estar fazendo esses contratos aí com a editora. Ela gerencia toda a vida da Helena enquanto autora.
E ela já chega e chama a Kate, ó, diz, ó, não vou escrever o livro que tá no contrato, eu vou quebrar esse contrato. A Kate já questiona, mas talvez você tenha que devolver o adiantamento. Mas pra Helena Rosa não é o problema, porque ela tem muito, ó, muito dinheiro. Ela não tá muito preocupada com isso. Então, eu vou escrever um novo livro, mas eu não vou vender para minha editora tradicional. Eu vou vender para outra editora, e fica muito claro que essa outra editora, ela não tem preocupação de escrever livros agradáveis, mas livros que levam verdades, livros fortes, livros até com histórias distorcidas. Mas assim, a história da Helena parece se encaixar com o perfil dessa editora. A Kate não concorda muito, a Kate não sabe que a Helena está prestes a morrer. A Helena não conta isso pra Kate, mas tudo bem. A chefe é a chefe, a Kate tem que aceitar. E eu também não entendo muito como a Kate suporta essa Helena chata, mas ela suporta. Eu acho que mesmo ganhando bom dinheiro é um preço muito alto aí para aturar uma pessoa como a Helena. A Helena começa a escrever a sua história e nós vamos tendo aí trechos no decorrer dos capítulos. E fica assim uma coisa meio estranha, porque ela promete uma grande história e ela tá contando a vida dela, e ela fala do marido, fala da filha, e nós vamos vendo coisas fofas, coisas agradáveis no início, que nos geram uma desconfiança. Será que o livro vai dar o que promete, uma história sombria, uma história forte? Tá muito fofo. Não que seja ruim, mas assim, uma pessoa que tá procurando a história sombria, que tem o gosto, que procurou esse livro porque queria essa história sombria, não vai agradar. Agora, quem lê de tudo vai até curtir essa história fofa que está aí surgindo. Só que quando a Helena começa a escrever, ela sente um problema de saúde, a situação dela tá ruim. E por isso ela resolve contratar um ghostwriter. Para quem não sabe, ghostwriter é uma pessoa que escreve um livro para um, entre aspas, autor, porque na realidade a pessoa não é autor nenhuma. E no final quem assina é o autor, o nome do ghostwriter não aparece. Então, geralmente celebridades, assim, pessoas famosas que querem lançar um livro e não tem esse dom da escrita, contratam um ghostwriter, aí o ghostwriter escreve e a celebridade, porque tem fama, vai vender o livro. Talvez no nome da pessoa mesmo, do autor, não venda. É como se fosse assim, eu vou escrever uma grande obra, mas Fernando Nery não vende. Então, alguém me contrata, sabe que eu não vendo mesmo, né? Então eu vou ter interesse de ganhar o meu dinheirinho, vai me contratar. E essa celebridade é tipo, falou para comprar um alfinete, todo mundo compra, então vamos colocar ele como autor e todo mundo vai comprar um livro sem saber que ele não escreveu nada. Então tá aí a função do ghostwriter. A Helena contrata o ghostwriter, não porque ela não tem o dom da escrita, já ficou muito evidente, né, pelo que eu falei que ela é uma autora de sucesso, mas pela questão, tô com medo de morrer, não vai dar tempo, então ela escolhe um ghostwriter, uma pessoa que ela percebe aí que escreve muito, mas muito rápido. E quando ela contrata esse ghostwriter, surge uma surpresa. É uma surpresa a escolha dela, a pessoa que ela escolheu. E quando ela escolhe a pessoa aí e conversa com a pessoa, nós somos contemplados com uma nova surpresa que eu não posso dizer. A partir desse momento, toda a história vai girar em torno da relação dela. O que vai ser mais forte é a relação dela com esse ghostwriter, com essa pessoa. E aí o livro fica muito mais fofo, dá a impressão de um romancezinho. E a gente meio que fica aí torcendo para que os dois aí se ajeitem, se unam, né? Como diria, né, o povo, a gente meio que shippa os dois, essas duas pessoas. Mas a história vai desenvolvendo até que de repente nós somos assim intercalados com os trechinhos aí dos capítulos. Vamos vendo que a Helena quer falar da vida dela. A Helena tá contando a história dela, da relação dela com o marido e a filha. Apesar de ter essa história, de termos as cenas do livro dela
o que mais nos agrada na obra é essa relação dela com o Ghostwriter. Isso é, se você for do time que gosta de história fofa e tem a paciência aí de esperar a história tenebrosa, você vai curtir essa história. Mais ou menos, pra dizer a verdade. Não é tão boa assim, mas é uma história fofa. É uma história que dá pra engolir a preocupação aí desse Ghostwriter com ela, porque ela tá doente, tá na fase terminal, etc. Eles vão trocando histórias e tal, até que chega um momento que a Helena Ross, ela trava, porque ela vai dizendo sempre pro Ghostwriter, escreve assim. Ela gosta da maneira que ele escreve, que percebe que tem um estilo parecido, ela curte isso, mas ela, quando chega assim no ponto realmente angustiante da história, ela não tem coragem de dizer pra ele o que tá acontecendo de fato, qual é a grande história que ela vai escrever. E nisso ele diz, então você escreve, você não precisa me dizer, escreve, coloca no papel. E ela começa a escrever, e realmente são poucas páginas, eu diria assim, mais ou menos uns 10% da história. Eu diria 10% de tristeza e chatice no início, 80% de fofura e 10% aí da história sombria, trágica, que eu não vou dizer o que acontece aí na vida da Helena Ross, mas eu diria, o negócio é muito pesado. E a impressão que me deu é que esse final, a autora escreveu um conto. Ela escreveu um conto, porque a cena é muito rápida. E um conto bem estruturado. Um conto que não daria pra você colocar mais coisa, porque a cena é rápida. Se a gente transferisse essa cena pra vida real, não teria como encher linguiça no meio da cena, dar detalhes. A autora pegou o ritmo certo do acontecimento. Então, parece que ela tinha esse conto, mas ela queria fazer algo mais profundo, queria escrever um livro mais longo. Aí ela botou essa história anterior de chatice e fofura e escreveu uns negocinhos depois da história aí do conto para preencher. Então, é um livro mediano com uma parte muito boa. É essa a conclusão que eu tirei dessa história. E assim, a classificação que a autora utiliza para falar da editora que a Helena Ross quer escrever, que é uma editora que quer dizer verdades, eu acho que cabe ao livro Ghostwriter, porque a vida, ela não é só fofa, ela não é só tenebrosa. A vida, ela tem esses altos e baixos. Então eu acho que a Alessandra Torre, a autora da obra, ela menciona esse negócio da editora pra gente, catar aí, na mente. Olha, a minha história também é uma história que diz verdade. Eu não tô preocupado em agradar o público. Eu tô querendo mostrar como a vida é. Momentos chatos, momentos fofos e momentos tenebrosos que infelizmente acontecem. E assim gira a história. Não dou 5 estrelas pro livro porque o começo chato eu achei confuso. Às vezes o confuso é bom quando ele nos instiga, mas era um confuso que não me instigou a querer ler o livro. Mas eu li porque tinha uma promessa, eu fiquei naquela coisa, aquela frase, vai me trazer uma grande história. Então isso me segurou, essa promessa. Mas a forma que ela vai descrevendo esse início, confuso, chatérrimo, não prende ninguém, muito monótono. São 9 capítulos, mas não se assustem pelo fato de eu ter aguentado 9 capítulos, porque os capítulos são curtos. 9 capítulos aqui, os 9 primeiros capítulos, poucas páginas, gente, é rapidinho. Aliás, o livro todo segue essa estrutura, capítulos curtos, alguns capítulos um pouquinho mais longos, mas a estrutura do livro é capítulos bem rapidinhos, contando a história. E o que ficou mais forte no livro é difícil, assim, um grande tempo aí pra fofura e o que a gente queria, que era o tenebroso, muito rápido. Mas enfim, eu penso que a autora deveria ter encarado o conto mesmo. Me deu essa impressão, escreve só a história aí da tragédia e já tava um bom livro, sabe? Não precisa ter essa obrigação de querer fazer um livro um pouquinho mais grosso,
Até porque quem lê a sinopse e tá aí atrás do livro tenebroso, quando começa e vê uma coisa fofa, uma coisa. Primeiro, vê uma coisa confusa, depois vê uma coisa fofa, não vai ter paciência, porque isso tá no final a promessa do livro. E geralmente a gente sabe, quem quer um livro de terror mais forte e pega um livro que apresenta outra proposta e demora muito pra chegar naquilo que elas querem, a pessoa larga. Então, sinto muito. Eu gostei porque, sei lá, eu gosto de ler. Eu não ligo muito pra essa coisa da fofura, mas eu fiquei um pouquinho decepcionado porque eu tava querendo algo mais forte. 3,5. Dá uma boa nota pra esse livro. Eu acho que ainda fui muito generoso. Se bem que a tragédia aqui do livro é pesada, é legal. Mas acho que vocês entenderam. Se não entenderam, pede explicações pros universitários, porque eu acho que nem eu mesmo estou entendendo. Não aquele livro que eu recomendaria, olha, você não pode passar a vida sem ele. Mas se quiser ler pra dar uma refletida, tá aí. Tá aí o livro. Você decide o que você quer fazer da vida. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha resenha. Não se esqueça de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água, um joinha, não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!